grupo JBS, dos irmãos Wesley Batista, Joesley e Wesley Batista, ele é costumeiramente um grupo agregado ao poder, principalmente em Brasília. Todos devem se lembrar da confusão que se deu quando Joesley divulgou uma conversa particular com o ex-presidente Michel Temer. Aliás, naquele momento, começou a destruição do governo Michel Temer, que estava pronto para realizar várias reformas aqui no nosso país. Bom, o grupo é um dos maiores exportadores de carne e recentemente inaugurou uma planta industrial no estado do Paraná. Quem estava lá para aplaudir? O presidente Lula. Outros eventos também tiveram a presença do presidente e isso chama atenção porque Lula, ao defender a isenção das carnes do IVA, do Imposto de Valor Agregado, tudo bem, deu um ar de populismo nessa medida do presidente. Porém, ao que me parece, ele poderia também estar defendendo interesses dos irmãos Joesley. Por que eu digo isso? Porque pode estar havendo um favorecimento extra para esse grupo de empresários. Acaba de ser aprovado um decreto que concede benefícios a uma empresa chamada Âmbar, que foi adquirida recentemente pelo grupo JBS. E aí o que acontece? Essa empresa, Âmbar, foi beneficiada com medidas de redução de impostos e perdão de dívidas fiscais pelo governo federal. Claramente há uma proximidade entre o presidente Lula e os irmãos Batista. E isso, com a experiência que o presidente Lula tem, pode não ser um bom negócio a médio e longo prazo, até porque os parlamentares de oposição já estão anotando e conferindo todos esses encontros e também as coincidências, que não tem nada de coincidências, entre os benefícios para esse grupo, esse conglomerado empresarial oferecido pelo governo. Não é uma boa. Lula deve ter bastante atenção para não se envolver com esses empresários. Farol de Limeira está no ar. Quarta-feira, 17 de julho, ano é 2024, a partir de agora mais uma edição do nosso Farol de Limeira e no segundo bloco do nosso programa nós vamos receber aqui o presidente da USTL, União Sindical aqui de Limeira, que vai falar sobre uma promoção realizada pela entidade e também sobre o posicionamento dos sindicatos a respeito da votação que aconteceria na Câmara, mas os vereadores disseram não à vinda de uma empresa aqui para a nossa cidade. Começo batendo papo com José Antônio Encinas. Encinas, seja muito bem-vindo. Um abraço. Outro abraço para você, Beto, e para todos que acompanham o nosso Farol de Limeira. Zé Antônio, hoje 30 anos do Tetra, e até vou escrever sobre isso na minha próxima coluna aí na Grande Área, e foi muito bacana, né? 30 anos, como o tempo passa rápido, todos nós acompanhamos aquela final contra a Itália, né? Ah, sim, Beto, uma Copa marcante, né? O futebol não era encantador, né, Beto? Mas era uma seleção, né, que jogava firme, né, Beto? Marcava bastante, tinha o Dunga ali no meio de campo, que não deixava também ninguém, aquele capitão, né, Beto, que cobrava de todo mundo em campo ali, uma participação maior, ou seja, foi aquela Copa conquistada na raça, né, Beto? Aliás, a primeira Copa do Mundo decidida nas penalidades máximas, né? Vamos lembrar que o jogo terminou empatado, né, Beto? 0-0, na prorrogação também, e depois nos pênaltis a gente acabou sendo campeão com defesas aí do Tafarel e com aquele pênalti que o Baggio isolou, né, Beto? Chutou por cima do travessão e ali o brasileiro pôde comemorar o tetracampeonato da seleção brasileira. Você sabe que eu vou colocar na coluna, eu acompanhei uma longa entrevista concedida pelo Branco ao CBN Esportes nesse domingo, e foi muito interessante que ele contou alguns detalhes e tal, mas os próprios jogadores rechaçam essa identidade que foi colocada por vários torcedores, que era uma seleção burocrática, né? Mas ele começou a pontuar os jogadores, a função tática de cada um deles e a preocupação do Parreira exatamente em não levar gols.
e assim o Brasil conquistou o campeonato. Dá para enxergar por esse lado também? Claro que sim, claro que sim. A gente levou poucos gols naquela Copa, né, Beto? Estreou com vitória, né, contra a Rússia sem tomar gols, depois contra Camarões também jogou bem, depois teve aquele empate com a Suécia, né, no terceiro. Isso tudo tô lembrando de cabeça, mesmo. Aquele empate em 1-1 com a Suécia, né? Aí o Brasil classificou e foi avançando na Copa, jogando aquele futebol assim firme, como eu falei para você. Mas é lógico, Beto, era um futebol, vamos dizer, um pouco burocrático, mas tinha grandes jogadores, né? Você não pode contestar um Bebeto, né, Beto, que fez uma dupla ali com o Romário. A gente tinha o Zinho e o Mazinho, né, Beto? Dois bons jogadores, né? Você não pode também negar que a gente tinha qualidade técnica. Tinha também o Leonardo na lateral esquerda, um grande jogador, né, Beto? Mas que acabou sendo expulso e depois suspenso e não jogou mais a Copa por causa de uma cotovelada naquele jogo contra os Estados Unidos. Era um lateral assim habilidoso e depois acabou dando lugar para o Branco, que foi decisivo também, né, Beto? Ao cobrar aquela falta contra a Holanda nos 3-2 aí na semifinal. Então, na semifinal não, nas quartas de final. Então foi realmente, Beto, assim, um time que tinha muitos jogadores talentosos, né? A gente não pode negar isso, né? Um grande goleiro, né, Beto? Tafarel é considerado até hoje um dos melhores, se não for o melhor aí, goleiro, com atuações assim muito importantes, né, para o Brasil chegar a essa conquista, né? Tanto na fase inicial como também na fase decisiva ele foi muito bem, né, Beto? Então um primeiro, né? As laterais também muito bons jogadores, né, Beto? O Jorginho e o Cafu ali na lateral direita, como eu falei, o Branco e o Leonardo. Então a gente tinha um time ali que era cascudo, né, Beto? Não era aquele time bobo, né? É um time que sabia jogar e tinha ali o Parreira, o Zagallo na comissão técnica. Então eu acho que o Brasil acabou merecendo realmente aquela conquista porque foi a melhor seleção da Copa de 94. Eu tô colocando aí fiz uma postagem agora de pouco. Existe a CBF, claro que está fazendo uma homenagem, né? É a fotografia do time tetracampeão, né? Com vários craques aí. E interessante, porque eu estou falando desse negócio do Branco, porque na verdade houve a expulsão. Nas oitavas de final, o Brasil jogou com os Estados Unidos, foi no 4 de julho, isso me lembro muito bem, que Exatamente. foi na data da independência, Aniversário, né? aniversário da sua mamãe também, né, Beto? Exatamente, exatamente. É, bem lembrado. E aí o Leonardo foi expulso, aí no outro jogo o Branco entrou, num jogo eletrizante contra a Holanda, um jogo dificílimo, Isso. né? E aquele chute de falta que acabou sacramentando a vitória brasileira por 3-2 e depois a semifinal foi contra a Suécia, né, Zé? Foi contra a Contra a Suécia, Suécia. 1-0, gol do Romário, Beto, de cabeça. Aí eu me Ah, lembro bem, tudo isso eu não estou vendo não, Beto, eu estou lembrando mesmo, que foi ali um cruzamento, né, da direita e ele cumprimentou assim pro gol, baixinho que ele era, mesmo assim fez um gol de cabeça naquele jogo, que foi muito complicado. A Suécia também fez uma ótima Copa, né, Beto? Tanto é que chegou na semifinal, mas o Brasil ganhou aquele jogo e chegou para a final contra a Itália, né? Numa disputa bem equilibrada mesmo. Tanto é que o placar ficou zerado aí durante toda a partida, né, Beto? Realmente a Itália também tinha um ótimo time. Acho que ela eliminou a Bulgária na época, que tinha uma seleção muito forte também. Então foi sim uma final justa, né? As duas melhores seleções chegaram. tá certo. Então, parabéns aí aos nossos tetracampeões. E vamos lá, hoje um dia de muitas homenagens aí a essa conquista. Zé, antes da gente fechar, não posso deixar de perguntar para você. Hoje teremos um clássico explosivo aí, né? Reunindo Palmeiras e Sim, Botafogo. E porque tem, aliás, eu estou fazendo uma postagem também sobre isso. O embate não se dará apenas dentro de campo, tem o Palmeiras, digamos, está entalado na garganta dos botafoguenses devido ao jogo histórico do ano passado. E tem também o embate entre a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e o John Textor, presidente do Botafogo, que fez acusações infundadas que foram rebatidas pela presidente do Palmeiras. Então, tem esse ingrediente a mais, né, Zé? tem sim, Beto. E a Leila já avisou, Beto, que não vai comparecer a esse jogo hoje,
com medo, né, da falta de segurança que possa acontecer, Beto. Você imagina ela chegando ali com a delegação, né, ou chegando antes ou depois ali num veículo, sendo hostilizada pelos torcedores do Botafogo, correndo riscos de ser agredida ou jogarem alguma coisa nela. Então é complicado, né, Beto? Toda essa situação aí, inclusive nos últimos dias, o Textor, John Textor, né, o dono da SAF do Botafogo, diz que vai entrar na justiça com um processo contra ela nos Estados Unidos. O objetivo dele é impedir que ela entre nos Estados Unidos, Beto, porque ele quer que ela tenha um nome sujo lá nos Estados Unidos para que ela não possa mais entrar nos Estados Unidos. Então, é uma pessoa vingativa, né, Beto, que está promovendo aí uma série de acusações, diz que tem prova, mas na verdade as provas dele, ele diz que é de inteligência artificial, ou seja, é um sujeito que está bagunçando o coreto, né, Beto, aqui no futebol brasileiro. Diz que tem muitas provas, mas na verdade na hora de apresentar ele não apresenta. Eu acho que ele em breve aí deve ser condenado, né, Beto? Ele precisa de uma punição exemplar aí para não continuar fazendo isso, né? Dizendo que os jogadores do São Paulo entregaram o jogo para o Palmeiras. Beto, você é torcedor assim como eu, né? E sabe da rivalidade que existe entre as equipes da capital. Quando é que um jogador de São Paulo iria ali tirar o pé e deixar o adversário fazer 5-0? É uma coisa assim absurda, né, mesmo? Somente na cabeça de um gringo, né? O cara que não tem a menor experiência em futebol para falar uma coisa dessas, né? Tem razão, tem razão. É uma situação embaraçosa, porque ele é milionário, a Leila também é É milionária, isso. mas a Leila, mas ele. Então, mas aí acaba o contrato dele aqui com o Botafogo, ele vai embora, né? E a Leila ainda tem muito a fazer pelo Palmeiras e pelo futebol brasileiro aqui no Brasil. Então ela tem mais a perder do que ele, claramente, viu, Zé? Claramente. Sim, quando ele se cansar, ele vende, né, Beto? Porque ele é É? proprietário dessa SAF. O dia que ele se cansar daqui, ou que ele for proibido e punido, ele vende, ele passa para frente e vai embora lá para os Estados Unidos. Então, por isso que ele não tem medo de nada, né, Beto? Porque é uma pessoa bilionária, né? Então, ele fala, acusa, mesmo sem provas, somente para tentar. E a gente percebe, Beto, que alguns árbitros acabam se sentindo assim pressionados, né? E acabam aí às vezes até favorecendo jogadas aí do Botafogo. Nos últimos jogos eu tenho visto aí pênaltis marcados por Botafogo que se fosse numa situação normal, sem pressão, eles não seriam marcados, Beto. Então tudo tem, né, um segundo interesse aí, aquele negócio. Você é prejudicado num jogo, fica cobrando lá a arbitragem, a CBF, aí para ser ajudado no próximo, né, Beto? Tá certo. Zé, você vai curtir então alguns dias de folga a partir de amanhã, então bom descanso e até a sua volta a semana que vem. Um grande abraço. Grande abraço, Beto. Obrigado. Um abraço a todos aí e até mais. Tá bom. Esse é José Antônio Encinas falando conosco, que tirará uns dias de férias, voltará na próxima quarta-feira aqui no nosso Farol. Daqui a pouquinho, entrevista especial aqui com membros da União Sindical aqui de Limeira. Antes disso, vou até a redação da Tribuna de Limeira, vou bater um papo com o Antônio Cláudio Bontorim, que já está conectado conosco. Bontorim, seja muito bem-vindo. Um abraço. Um abraço, Beto. Um abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira. Chegando aqui nesta quarta-feira já, né? E pronto para a gente falar um pouquinho sobre as questões, né, que estão aí, né, as questões nacionais, internacionais, principalmente as questões locais, né, que estão bem quentes desde a sessão da Câmara de segunda-feira, né? Eu tenho acompanhado pelas redes sociais. É muito engraçado ver o pessoal falando que a Câmara de Limeira é uma Câmara de esquerda, porque reprovou aí o pedido do prefeito, falando que o Betinho Neves é de esquerda, que os outros vereadores são todos de esquerda, que estão prejudicando a cidade. Está realmente interessante a discussão nas redes sociais, nas mídias sociais, Beto. O Cláudio, todo copo pela metade, né? Ele pode estar meio cheio, como pode estar meio vazio também, né? Cada um dá a sua interpretação. Mas olha, meu amigo, considerar a Câmara jogar num pacote só e falar que é de esquerda é de uma idiotice total, né? Quer dizer, não tem.
A Câmara é multipartidária, né, Cláudio? Antes de mais nada, é multipartidária. Falar que é de esquerda, porque... Aliás, se a Câmara aprovasse, ela poderia ser chamada assim de submissa. Aí sim, aí eu concordaria. Exatamente, como ela foi praticamente nos 7 anos e meio aí de mandato do prefeito, né? Ele passou o rolo compressor e aprovou tudo o que queria, né? Agora, numa época eleitoral, é evidente que com vereadores aí com interesses políticos em novos voos, né? Aí almejando a própria prefeitura, é evidente que não seria e não vai ser fácil até o fim do ano ou até pelo menos passar as eleições, né, Beto? Então, eu acho que ele deveria estar preparado para isso, né? Preparado para esse tipo de atitude dos vereadores, né? Mas é aquilo que rola na mídia social, Beto. A desinformação, os conteúdos, é tudo muito, muito, muito superficial e as pessoas sempre ficam nessa, né? De criticar uma pessoa que vota por uma posição diferente daquelas que ela esperava, né? E tá atacando essa pecha, né? Essa pecha de esquerdista, o Betinho Neves, a vereadora Mariana Calça, são esquerda. Se tem alguém de esquerda lá dentro, é a Isabeli Carvalho, que é do PT. Mas os demais, né, aqueles que votaram contra a urgência do projeto, aquela coisa toda, não, né? Então, é muito engraçado isso, e a gente fica, né, naquela de acompanhar, né, e ver a que nível chega a discussão política, e a que nível está a discussão política hoje no Brasil, né? Então, nós temos que tomar cuidado realmente e ver como que a gente vai fazer com isso, mas cada um tem sua opinião, cada um pode se expressar livremente, desde que não haja ofensa, né? Desde que não haja discurso de ódio e nem incitação à violência, cada um pode se manifestar da forma que quiser, né? É um direito de todos. Tá certo. Aliás, isso me lembra uma polêmica, você vai se lembrar também. Você lembra da instalação da Goodyear? Aí, se não me engano, foi numa das administrações do ex-prefeito Paulo D'Andrea. Aí atribuiu-se ao Paulo D'Andrea o fato de não fazer algumas concessões para que a Goodyear viesse para o lado de cá do rio Piracicaba, que seria território de Limeira. E depois ganhou como brinde a Suzano, lá de Papelão, que acabou se instalando aqui em Limeira, a Ripasa, melhor dizendo. Mas você lembra disso, Cláudio? Lembro, foi na realidade, a Ginomoto também, né, veio para o lado de cá do Rio, né, mas na realidade a Goodyear não se instalou em Limeira por pressão de alguns empresários, né, empresários que eram capitães de indústria na época, como a gente costumava chamar, isso foi em 67, né, e esses capitães de indústria liderados por um empresário conhecidíssimo aqui, né, pelo Esteban Júlio Vargas, né, não queriam a concorrência por causa de salários, né. Então, diz aí algumas informações que nós temos, que nós tivemos acesso, que o próprio Júlio chegou a ligar para a direção da Goodyear, quando ela se instalou em Americana, quando ela começou o processo de contratação, para não contratar engenheiros de Limeira, né, para não provocar um aumento salarial aí, uma defasagem, e ele evidentemente que não foi atendido e a Goodyear contratou muita gente de Limeira, né? Então, esse é um fato que foi narrado, né, a mim certa vez, né, sobre a história da instalação da Goodyear. Mas a Goodyear estava pronta para ser instalada em Limeira, de fato. Como houve essa pressão e houve essa dificuldade, e provavelmente o próprio Paulo D'Andrea entrou nessa briga dos empresários locais, né? Eu não acho que tenha sido assim total inverdade essa questão aí de não concessão de benefícios, né? A Goodyear acabou ficando a um palmo de Limeira, né? Tá certo.
Cláudio, antes da gente fechar, um pouquinho de bom humor, a prefeita de Paris mergulhou lá no Rio Sena, né? Estamos a 9 dias do início dos Jogos Olímpicos e tal, e eles, uma correria danada para despoluir um pouco lá o Rio Sena. Você teria coragem de pular no Ribeirão Tatu, Cláudio? Olha, eu sei que tem um monte de família de capivaras que nadam no Tatu, mas as capivaras têm uma proteção especial, né? Eu já vi pessoalmente essas capivaras nadando, né? Uma família inteira, né? O macho, a fêmea e os filhotinhos. É muito bonito ver essa imagem, né? Mas eu não teria coragem, não. Olha, se ela teve coragem, agora vamos esperar o resultado nos próximos dias, né? Porque de repente pode acontecer alguma contaminação com ela aí, não sei se eles conseguiram descontaminar, né? Se fosse em Londres, por exemplo, o Rio Tâmisa está 100% descontaminado e despoluído, né? Agora o Sena é complicado, viu? Mas ela pulou, então vamos acreditar que esteja em condições de receber as provas aquáticas, inclusive as de natação, né? Aquelas de maratona de natação, o triatlo, aquela coisa toda, né? Então vamos ver. Ela nadou, realmente ela pulou e nadou lá, né? Ela Exatamente. Foi corajosa. Exatamente. Não, aliás, eu estou me lembrando disso, porque por ocasião da instalação da antiga Águas de Limeira aqui, né, o doutor Bicudo falou que em poucos anos daria para pescar no Ribeirão Tatu, né? Você vê, isso não foi atingido, provavelmente não será, como também o Rio Tietê e o Rio Pinheiros lá em São Paulo também, principalmente o Tietê, né? Que vem tão bonito lá de cima do estado, mas quando chega em São Paulo ele fica horroroso, poluidíssimo, né? Que falta de competência, né, dos nossos administradores, de um modo geral, em não despoluir um rio, né, Cláudio? Mas a questão do Tatu, Beto, ela é mais em cima, né? Ela é mais em Corderópolis, realmente, do que aqui, né? Uhum. Ela precisa do tratamento lá para melhorar aqui. Mas para melhorar, se melhorar lá, a empresa aqui, a BRK, vai ter que melhorar muito aqui também, porque há muito despejo. Você viu aquele desastre ambiental que aconteceu em Piracicaba, né? E atingiu também a cidade de São Pedro e Santa Maria da Serra, lá no condomínio de chácaras que tem, né? Na continuidade do Rio Grande, né? E foram mais de 100 toneladas de peixes mortos, Beto. Uma tristeza a imagem mostrada esta semana, né? Daquele acidente, que primeiro matou em Piracicaba, e depois, na sequência, ele foi até a região lá de Santa Maria, no trecho do Rio Grande, que vai para Barra Bonita, lá, né, para as comportas da Barra Bonita. É realmente triste você via só peixes e não via água. Muito triste. A empresa que promoveu essa tragédia ambiental está em recuperação judicial, ou seja, não vai ter condições de arcar com nenhum benefício aí para aquelas pessoas que foram atingidas, né, Beto? Infelizmente, essa é a questão e nós precisamos pensar nisso, porque na realidade a água é fundamentalmente uma das principais fontes de vida, né? Então quando você fala em água, você fala em tudo, você fala em alimentos, você fala em chuva, você fala em um monte de situações. A água realmente é fundamental para a vida humana, Beto. Perfeito. Cláudio, vamos para a nossa entrevista aqui com a União Sindical. Por enquanto, lhe agradeço. Amanhã, mudança de horário, né? Ensinas estará de férias por 5 dias. E aí, então, você entra para substituir o nosso queridíssimo José Antônio Encinas. Até amanhã, então, Cláudio. Muitíssimo obrigado. Até amanhã, Beto. Um grande abraço e uma ótima entrevista aí com o pessoal da USL. Muito obrigado. Antes disso, vamos ao boletim esportivo do nosso companheiro César Roberto. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, ontem 2 partidas deram sequência à 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em Brasília, o Atlético Mineiro empatou com o Juventude em 1-1. Ou o Juventude empatou com o Atlético em 1-1, né? Até porque o Galo saiu na frente 1-0 e o time gaúcho empatou em 1-1. E ontem também, Beto, na Arena Neoquímica,
Neoquímica, meu Deus, que sufoco, hein? Na estreia do técnico Ramon Dias, o Corinthians venceu de virada o Criciúma por 2-1. O time catarinense abriu o placar 1-0 aos 41 minutos do primeiro tempo e já no começo da segunda etapa, o Corinthians com Romero e também com o zagueiro Kaká viraram o jogo para 2-1. Mais de 40 mil pessoas ontem na Arena Neoquímica. Com este resultado, o Corinthians ainda continua na zona do rebaixamento. É o 17º colocado com 15 pontos ganhos. E terá como próximo compromisso o Bahia no final de semana. Já a equipe do Criciúma está na 14ª posição com 17 pontos ganhos, porém com 2 jogos a menos. Nós teremos hoje, 19 horas, Atlético de Goiás e Vasco da Gama em Goiânia, 8 horas da noite no Morumbis, São Paulo e Grêmio, 9h30 da noite desta quarta-feira, lá no Rio de Janeiro, Botafogo e Palmeiras. Fortaleza e Vitória, Internacional e Flamengo, Fluminense e Atlético do Paraná ficarão para uma outra data, né? Até porque essas equipes participam aí de competições sul-americanas, no caso. Quem lidera o Brasileirão neste momento é o Botafogo, 33 pontos ganhos, Palmeiras em segundo, 33. Hoje, né, o cara ou tira, né? Para ver se o Palmeiras passa na frente ou se o Botafogo continua liderando este campeonato. O Flamengo é o terceiro com 31, o Bahia é o quarto com 30. Lá embaixo, Corinthians, Grêmio, Atlético de Goiás e Fluminense são os últimos 4 colocados do Brasileirão. Falou-se ontem em Porto Alegre que o Internacional, né, que demitiu o Cudê na semana passada, estaria propenso a contratar o Roger Machado, que é o atual técnico do Juventude. Porém, o Roger ontem, após o jogo lá em Brasília, em entrevista coletiva, disse que não foi procurado pela diretoria do Colorado Gaúcho. Só um detalhezinho aqui, Beto, o Kaká ontem, né, que foi o autor do segundo gol do Corinthians, na coletiva, ele ofendeu alguns jornalistas que estavam cobrindo esta partida do Corinthians contra o Criciúma. Eu fico imaginando, Kaká, você é ruim de bola pra caramba, cara. Você é um zagueiro grosso. Você tem que dar graças a Deus de estar vestindo a camisa do Corinthians. Você só faz gol contra, pô. O gol que você fez ontem é nada mais que obrigação tua, defender o clube que paga o seu salário. É essa a minha opinião. Repito, o Kaká para mim é grosso e perdeu a grande oportunidade de ontem ter ficado com a boca calada. Campeonato Brasileiro da Série B, Beto. Nós teremos a 16ª rodada já iniciando amanhã, com Vila Nova e Santos, 8 horas da noite em Goiânia. Amanhã, Novo Horizonte e Chapecoense, 9 horas da noite em Novo Horizonte. Na sexta-feira, Avaí e Ceará. Na sexta também, Curitiba e Mirassol. No sábado, América Mineiro e Amazonas. No sábado, CRB e Ituano. Paysandu e Ponte Preta. Aí no domingo, Guarani e Goiás em Campinas. No domingo também, Botafogo de Ribeirão Preto e Brusque em Ribeirão Preto. Sul-Americana, Beto, ontem nós tivemos brasileiro em campo. O Internacional foi até a Argentina e perdeu para o Rosário Central por 1-0. Jogo de volta marcado para o dia 23, terça-feira, em Porto Alegre. Hoje nós teremos lá em Guayaquil, Barcelona de Guayaquil contra o Bragantino. Amanhã, Cerro Porteño e Atlético do Paraná lá no Paraguai. Ontem também nós tivemos o Huachipato perdendo em casa para o Racing do Uruguai por 3-2. Hoje, Libertad do Paraguai e Universidade de Quito lá em Assunção. Hoje também, Independente Del Valle e Boca Juniors da Argentina em Guayaquil. Amanhã, Palestino e Cuiabá lá no Chile. E amanhã também, LDU contra o Ausriede da Bolívia lá no Equador. Legal? São as informações do esporte nesta manhã de quarta-feira, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Meu amigo e minha amiga, como é que está a parte financeira da tua empresa, hein? Os impostos federais, estaduais, municipais, bagunçado é? Então eu indico, procure por Vitória Contabilidade, Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 34532681. Um grande abraço, uma boa quarta para todo mundo, até amanhã e um bom futebol para você.
Voltamos aqui com o nosso Farol de Limeira, no segundo bloco. Estou recebendo aqui o presidente da USTL, Arthur Bueno Júnior. Arthur, muito obrigado por estar conosco. Imagina, eu que agradeço pelo convite, obrigado. Bom dia aí a todos e todas. Eu vou pedir para você chegar um pouquinho mais para cá, para a gente dar uma enquadrada melhor. Isso, bacana. Opa. Nós vamos falar, aliás, ano passado nós falamos sobre isso também, Sim. que é um concurso, né, de redação feito pelo sindicato, pela União Sindical. Pela União Sindical, nós tivemos aqui no ano passado, Verdade, com tempo comemorando também os 40 anos da USTL, fazendo a divulgação do concurso de redação, né? Foi o primeiro concurso de redação da USTL, foi o ano passado, e esse ano nós fizemos a segunda edição, sabe, Beto? E nós ampliamos, além das redações, nós incluímos a categoria desenho. Desenho, isso. Que foi fantástico, fantástico. O ano passado nós tivemos quase 200 trabalhos apresentados, o que já foi uma surpresa por ser o primeiro ano. Agora em 2024, na segunda edição, nós tivemos aí mais de 1.000 trabalhos que foram aí avaliados pelo corpo jurídico. Na verdade, foram 1.182 trabalhos apresentados. Então, olha só. Então, para nós, foi um motivo de muita, muita alegria. E você vê a oportunidade que você dá para essas crianças, né, seja na questão do trabalho do desenho, mas também da redação, que é escrito. Isso é importante dizer, é escrito, que é para incentivar a garotada mesmo a ler, pesquisar e a escrever, né? Eu acho que é importante isso. Então, para nós foi um motivo de alegria. Aliás, será cada vez mais importante, né? Escrever, né? Com o uso das tecnologias aí. Eu adoro escrever. Nada de texto no Word, texto nada, né? Copia e cola, né? Copia e cola não. Ctrl-C, Ctrl-V. Olha, eu fiz um concurso literário por 30 anos, né? Eu embolei, criei e administrei esse concurso por 30 anos. A gente recebia das escolas, né, em média, perto de 1.000 redações para a gente avaliar, de quase 90 escolas. Olha aí. Era bastante. Que bacana. Mas aí eu sei o quanto é gostoso você avaliar um trabalho, não sim, é? Sim. Quem que faz esse trabalho? Então, nós tivemos um corpo de jurados na questão das redações, pessoal da Sociedade Literária aqui de Limeira, o pessoal da Secretaria da Educação também, professores envolvidos, né? Na categoria desenho, nós tivemos o arquiteto Ronei Martins, né? Que fez aí a escolha dos desenhos, né? Fez uma pré-seleção dos desenhos. Então, na verdade, nós só promovemos o concurso. Quem faz a avaliação, a escolha realmente dos trabalhos são pessoas aí também voluntárias, né, que colocam aí, fazem a escolha dos trabalhos. Então, foram 33 alunos premiados, 5 professores também. Essa foi uma outra novidade. Bacana lembrar dos professores, viu, Arthur? É importante. Nossa, o envolvimento deles... A minha esposa é professora, né? Então, eu vejo realmente o envolvimento dessa classe, dos professores, em uma classe que deveria ser tão valorizada, e a gente sente realmente que não tem o mesmo retorno, né? E 2 escolas também. As 2 escolas que tiveram o maior número de trabalhos apresentados, nós também premiamos essas 2 escolas. Então, são uma evolução que nós tivemos aí no concurso desse ano, e foi bem bacana, viu? Casa cheia. Muitos alunos foi na Câmara Municipal, né? Muitos alunos que tiveram lá, estavam pisando lá na Câmara Municipal pela primeira vez. Esse é um outro objetivo, né? Fazer realmente a garotada participar direta ou indiretamente da política. Eu acho que é importante, né? Afinal de contas, está aí o nosso futuro, né? Essa garotada, essa geração que está aí, depende só de nós. Muita gente critica a geração futura, essa geração está perdida, essa geração não tem jeito. Eu costumo dizer o seguinte, sabe? A minha geração, meu pai fica bravo comigo. A minha geração é melhor que a do meu pai.
a geração dos meus filhos é melhor que a minha. Vai depender muito da educação e das oportunidades que surgem para ela. E nós, como, seja através do movimento sindical, seja através de qualquer outra organização, cabe a nós darmos oportunidades, né? Quem sabe no meio desse concurso de redação não sai um grande escritor, um grande jornalista. Claro. Nesse concurso de desenho não sai aí realmente um grande artista. Né? Nós temos aqui em Limeira grandes artistas, né? Então, se a gente nesse concurso tiver uma pessoa que siga a carreira, que siga realmente ali a carreira, né? Seja de escritor, ou seja de desenhista, alguma coisa, a gente já está no lucro já, viu, Beto? Vamos sair um pouquinho agora, já te cumprimentando pela iniciativa, né, pela coordenação. Já que você está falando de uma nova geração, isso me chama a atenção do seguinte: muitos empresários, empreendedores estão reclamando recorrentemente sobre a dificuldade da contratação de mão de obra. E não estou dizendo mão de obra muito especializada, não. De mão de obra. E o que mais a gente escuta é o seguinte: ninguém quer trabalhar. Queria uma visão sua em relação a isso. Se realmente está faltando mão de obra, se as pessoas não estão tão dispostas a trabalhar. Como você enxerga isso? Eu acho que assim, Beto, primeiro eu vou falar da experiência de uma entidade sindical, que é o Sindicato da Alimentação de Limeira, que nós tivemos mais de 7.000 alunos formados em diversas áreas dentro do Sindicato da Alimentação, seja na área da construção civil, seja na área de panificação, na área de informática. Então, primeiro, eu acho que falta realmente um projeto de qualificação profissional. Aqui, eu vou falar aqui por Limeira. Tá. Aqui em Limeira nós tínhamos a Escola do Trabalho, você vai se lembrar. Poxa. Né? E que tanto contribuiu realmente não só para qualificação, requalificação profissional, mas também para preparar o jovem para o primeiro emprego. Então, o que eu vejo hoje é uma falta de uma política de qualificação profissional. O que acontece hoje? O jovem, ele não tem a qualificação, ele acaba indo para o mercado, ele pega lá a sua motinha e vai trabalhar de entregar material, entregar pizza, entregar lanche, ou vai trabalhar de Uber. Né? Então, não que menosprezar esse trabalho, que é uma realidade, né? Que merece também uma adequação, né? Uma normatização dessas novas formas de trabalho que não existe hoje. Esse pessoal hoje não tem segurança nenhuma. Né? Então, essa é uma questão. Uma outra questão é a falta realmente de uma política de geração de empregos. A última empresa, Beto, que nós temos, que eu posso estar enganado, a última empresa que se instalou aqui em Limeira foi da categoria da alimentação, e se eu não me engano, foi a Agropalma, estou falando grande empresa, né, que trabalha com refino de óleo de dendê e tudo mais. Então foi a última grande empresa. Isso é mais de 12 anos, talvez mais de 10 anos, com certeza. Sim. Entendeu? Então você não tem uma política para atrair novas empresas, e aí você atraindo novas empresas, consequentemente você tem uma disputa pela mão de obra. E aí você tem uma valorização do salário, né? Você tem uma disputa de oferecer benefícios. Aquela empresa que oferecer um melhor salário, um melhor benefício, é para onde o trabalhador vai. Então, quando você também não tem uma política para atrair novas empresas, uma política de geração de emprego, essa é uma outra dificuldade enorme que nós encontramos. Isso na visão do movimento sindical. Né? Aliás, você estava falando de Uber, de entrega, né, por motocicleta, isso deveria ser no máximo um complemento de renda, não a atividade principal de uma pessoa. Né? Essa deveria ser uma alternativa não tendo um emprego de carteira de trabalho. Mas eu defendo, Beto, é o seguinte: eu costumo dizer que a pandemia da Covid-19 ela acelerou o processo de modernização do trabalho, pelo menos em 20 anos, com certeza. Nós tivemos aí a questão do teletrabalho, a questão do home office e tantas outras formas do trabalho, e a uberização
né, que nós chamamos, também é uma nova forma de trabalho. O que precisa realmente é você normatizar isso. A legislação não acompanhou. A legislação não acompanhou, e não acompanhou até por conta isso que eu estou dizendo, acelerou em 20 anos. Sim. Agora, o que a classe política o que precisa fazer é buscar essa regulamentação, né? É inadmissível, e o pessoal que está nos acompanhando vai saber do que eu estou falando, é raro o dia que a gente não encontra um entregador de moto embaixo de um carro, embaixo de um ônibus ou até embaixo de um caminhão perdendo sua vida, entendeu? E são trabalhadores, são trabalhadoras que sem assistência social nenhuma. Então eu acho que a modernização da legislação trabalhista ela deve acontecer principalmente com essa nova forma de trabalho, né? Mas você não acha, Arthur, que por outro lado também os sindicatos, de uma maneira geral, claro que ficaram mais animados agora com a volta do presidente Lula ao poder, mas eu vi algumas manifestações, né, do ministro Marinho. Você não acha que também falta uma modernização na linguagem dos sindicatos também? Aquele negócio de ficar em cima de caminhão, de som, xingando empresário, aquele negócio lá do passado. Hoje é uma outra realidade que nós temos, né? Sem sombra de dúvida. Primeiro, a essência do movimento sindical, a gente não pode perder isso. A essência de luta, a essência de estar presente na porta da empresa, de estar lá conversando, porque o dirigente sindical, eu me incluo nele também, nós temos a mania de achar de que nós sabemos o que é melhor para o trabalhador. Não. Quem sabe o que é melhor para ele é ele mesmo. O que nós precisamos é ouvi-los. E nós temos essa obrigação. Ficar dentro do sindicato também não é a melhor forma. Então, você tem que estar presente lá na porta da empresa, conversando com o trabalhador, não é para xingar o patrão. Não tem empresa ruim. Pode ter pessoas que fazem a gestão da empresa, que fazem lá a gerência da empresa, que realmente deixam a desejar. Mas a empresa ela gera o emprego, né? Gera o salário, nos paga e a gente paga com a nossa mão de obra. Né? Então, eu acho que essa é uma questão. Com relação ao governo Lula, achar de que com a eleição do governo Lula o movimento sindical agora está tranquilo, isso é voltar lá atrás. Exatamente. Voltar. E nós não podemos cair nisso, e a gente tem falado isso para o pessoal, principalmente os sindicatos que compõem a União, os 12 sindicatos que compõem a União Sindical. Não é pelo fato de a gente ter o Lula, não é pelo fato de a gente ter um candidato que tem um olhar mais sensível para a classe trabalhadora que nós devemos nos acomodar. Não. Nós devemos agora aproveitar essa oportunidade e promover algumas mudanças, como essa que eu disse, a questão da regulamentação dos Uber, dos entregadores por aplicativo. Então, eu acho que é uma oportunidade de se fazer isso. É uma oportunidade da gente promover uma reforma sindical. Nós não fizemos uma reforma sindical, nós fizemos uma reforma trabalhista, querendo fazer uma reforma sindical dentro da trabalhista, que é o equivocado. Então, é muito sindicato. É muito sindicato. Dentro de uma empresa você tem lá 6, 7 sindicatos, mas que realmente trabalham e representam é 1 ou 2 no máximo. Então, eu acho que é uma grande oportunidade e o movimento sindical tem que aproveitar para promover essas mudanças no mundo do trabalho, né? Sem perder a essência sua, realmente, de lutar pelas categorias. Né? A forma como se fala. Sim. Antes da gente encerrar, não posso deixar de perguntar, tivemos aí uma polêmica, um debate na Câmara e houve uma manifestação oficial da União Sindical em torno da não aprovação de uma alteração em regime de urgência que poderia, em tese, beneficiar a vinda de uma empresa de grande porte aqui em Limeira, uma situação tumultuada. E, em face dessa manifestação da União Sindical, vamos reproduzi-la aqui. Então, Beto, assim, eu estive na Câmara Municipal na segunda-feira, até por conta dessa nota da USTL, né? Nós estivemos na Câmara Municipal e eu acho, depois da votação que rejeitou o regime de urgência
né, Desculpa, é bom que se diga, o regime de urgência. Ninguém rejeitou a vinda da empresa. Perfeito. Tem muita gente confundindo isso. Confundindo as bolas aí. É o palanque eleitoral Isso, exatamente. Então, veja bem, o que foi rejeitado é o regime de urgência de mudança do plano diretor da cidade. Olha só. Então, é uma coisa bem... Então, assim, o que eu acho? Quem perde com tudo isso é a cidade. Quem perde com tudo isso é a população. E aí não tem um culpado só. Não tem um culpado só. Querer jogar a responsabilidade somente para os vereadores da Câmara Municipal, que rejeitou o regime de urgência, e na minha avaliação da forma como está, rejeitou de forma correta, é errado, é equivocado, é maldade, é aproveitar a oportunidade para fazer politicagem. A Câmara Municipal, os vereadores têm sim sua responsabilidade, tem que ser cobrado pela sua responsabilidade, mas o prefeito, o executivo, tem responsabilidade, talvez até maior do que os vereadores. Até maior que os vereadores. Né? O Mário precisa entender que quando o prefeito Mário Botion precisa entender que quando ele tinha a maioria na Câmara Municipal, ele aprovou tudo que queria e do jeito que queria. Isso. Foi um tratoraço. Ele precisa entender que agora, pela proximidade das eleições, o cenário é outro. Ele não tem maioria. E a arte da política é essa. É você dialogar com aquele que pensa diferente, dialogar com a sua oposição, coisa que ele não fez. Então, se a cidade perde uma empresa, a possibilidade de vir uma empresa, eu digo para você que é mais incompetência do executivo, que não soube vender, e vender, o que eu digo é o seguinte, ir lá e vender o projeto. Olha, é um projeto bom para a cidade, quem pode ganhar isso é inclusive a oposição, quem vai assumir a prefeitura no próximo ano, né? E não teve essa condição, não teve essa capacidade. Lamentavelmente, a USTL lamenta que quem perde com essa decisão e essa forma de tratar um projeto tão importante como esse é a população e a cidade de Limeira. Faltou habilidade, faltou transparência e cá entre nós, né? A gente já viveu um pouco já. Nenhuma empresa do porte que essa teria chega numa cidade e fala, olha, eu quero isso e aquilo e te dou o prazo de 15 dias para você resolver. Isso não existe. Isso não existe. Então, isso foi mal administrado. Eu acho que o acerto, vamos dizer assim, não aconteceu lá atrás. Por isso demorou para sair da escrivaninha. Sim. E quando saiu da escrivaninha, o tempo já era curto. Beto, tem uma outra coisa, se me permite. Acerto no sentido assim, sim, tudo que você possa imaginar. Sim. E se me permite, eu digo para você que a confiança é tudo. A partir do momento que eu perco a confiança numa pessoa ou num grupo, dificilmente as coisas caminham. O histórico dessa gestão, ela é ruim na questão da confiança. Eu vou aqui só dar um exemplo. Né? A questão aqui da Companhia União. Como que chamava ali? Cidadela União. Foi encaminhado também em regime de urgência para a Câmara. E o prefeito foi lá defender o regime de urgência, que ali seria realmente um complexo sensacional. A questão da rodoviária seria transformada ali, entendeu? Então, e está ali um monte de mato, abandonado, servindo realmente de abrigo para usuários de droga, né, e tudo mais. Então, a confiança também dos vereadores junto ao prefeito, junto ao executivo, também está abalada. Então, é preciso entender isso. Agora, isso tem responsabilidade. Né? E eu digo que o único responsável nessa questão da confiança é o Mário Botion, prefeito. E sem dúvida nenhuma teremos alterações aí, porque eu cobro sempre aqui no Farol, viu, Arthur? O eleitor não deve deixar para a reta final, para a última semana, para pegar um santinho no chão e falar, vou votar nesse aqui mesmo e tal, porque não é uma... Nós não teremos uma eleição plebiscitária que, ou seja, muda ou não muda, não. Muda, nós teremos, no mínimo, 3 boas alternativas de mudança. No mínimo 3. E uma continuidade. Então, não é 50-50, na minha opinião. As pessoas devem refletir, devem
analisar mais, ter interesse em conhecer os candidatos, né? Porque o orçamento nosso é milionário. E não dá para entender como a nossa cidade, de uma hora para outra, ficou totalmente endividada, como ocorre aí nos bastidores. Sem sombra de dúvida. Né? Limeira não está pagando fornecedor para fazer operação tapa-buraco na época da seca. Você imagina que nós vamos enfrentar quando vierem as águas. Então, os fornecedores estão sofrendo, não estão realizando trabalhos e a cidade endividada. E tem que ter um olhar especial também pelo legislativo, viu, Beto? Eu acho que eu vou dizer aqui para você, talvez a gente tenha uma das piores composições da Câmara Municipal dos últimos anos, e eu não tenho problema nenhum de falar isso. Entendeu? Então, eu acho que muitos vereadores que hoje votaram, na segunda-feira, votaram contra o regime de urgência, até ontem estavam andando de mão dada e abraçado com visitando obras, tirando foto, dando tapinha nas costas. Então, isso que você coloca é fundamental. E vocês aqui, como um canal de comunicação, meio de comunicação, tem que fazer esse alerta. Tem que realmente chamar um olhar da população para essas questões. Para que, independente de quem vai votar, mas tem que ter a sensibilidade e um olhar para esses pontos. Aliás, a prefeitura fez até isso. Ela boicotou os veículos de imprensa aqui de Limeira, em sua maioria. Mantém 2 da sua... onde o prefeito tem palanque quando quiser, só passar a mão no celular, vai lá, estou indo aí. Pois não, excelência, vem aqui. Eu nunca vi isso em 42 anos de jornalismo. Um prefeito agir com tamanho desprezo pelo jornalismo tradicional. Isso eu nunca vi. Isso aí é típico dos imperadores romanos. Beto, se tivesse imprensa naquela época. Você tem um projeto desse, que é de gerar imposto, tributo para o município, pelo que ele anunciou e divulgou aí nas mídias, sensacional. Você não teria vindo em todos os canais de comunicação. Claro. Eu quero um espaço, e eu garanto, eu tenho certeza que você daria esse espaço também, para que ele pudesse vir aqui e chamar também, mostrar a importância disso. É isso que faltou, e você colocou bem. Habilidade política, zero. Nessa questão desse projeto foi zero habilidade política. Mas é uma característica típica da pessoa que pensa que é mais do que realmente é. Então, eu estou dizendo para você, pela minha profissão, eu tive que conviver com praticamente todos os prefeitos que passaram por aqui nos últimos 40 anos, todos, sem exceção. Todos foram meus amigos, todos foram gentis comigo, Paulo D'Andréia, Jurandir, Pedrinho, Silvio, Pejon, Memal, convivi com todos. Não, porque é o dever de ofício, eu sou jornalista. Igual a arrogância desse nosso prefeito, a falta de empatia com qualquer pessoa. Eu nunca vi um caso desse, principalmente nos últimos 4 anos, porque daí não preciso mais de ninguém. Então, sou inabalável, inatacável, sou um produtor de podcast. É isso que ele parece querer ser, né? E já pensando aqui há 2 anos. Vamos ver. Arthur, vamos terminar por aqui, senão daqui a pouco a gente começa a falar demais. E eu queria convidar desde já seu pai, faz tempo que eu não vejo, para vir aqui para participar aqui do nosso programa. Ele é pré-candidato a vereador? Pré-candidato a vereador, está aí realmente na batalha. Eu acho que é uma oportunidade, eu estou bem animado. Agora vem a convenção agora. Vem a convenção dia 20 agora, 20, né? Sábado agora, né? Tem a convenção. Eu estou bem animado. Eu acho que é uma grande oportunidade do Arthur colocar a experiência dele. Claro, sem dúvida nenhuma. Teve à frente aí mais de 30 anos dentro do sindicato. E é uma oportunidade também de a gente ter a pauta dos trabalhadores na mesa. Essa questão que você coloca, Beto, da questão do emprego. Nós somos a favor da geração de emprego com qualidade. Mas como que a gente faz uma política para geração de emprego? Então, eu acho que é uma oportunidade que o Arthur vai ter de colocar isso também na pauta, né? Bacana. Obrigado, viu? Arthur, muitíssimo. Eu que agradeço, muitíssimo obrigado. Sempre uma aula, um prazer tê-lo aqui. E assim vamos colocando um ponto final do nosso farol de hoje, convidando você a estar conosco amanhã às 10 da manhã. E agora tem aí Ricardo Galzeriano. Até mais. Na área mais valorizada de Limeira, esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1
agora em seu segundo e último módulo. São lotes comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. Acho que um dos reinos mais repletos de gente hipócrita, gente duas caras, é o mundo artístico. Vou pegar um exemplo, vou tentar falar da trajetória de uma cantora, que quando ela surgiu foi um desbunde, forte, fogosa, vozeirão. Ela fez sucesso 50 anos atrás, Fafá de Belém. Depois, na década de 80, ela pegou uma bela de uma carona. Aliás, ela é boa para pegar carona na política. Ela pegou carona nas diretas já que mobilizaram o Brasil com o fim do governo militar. E ela cantou nos comícios, que reuniam milhões de pessoas, que tinha Lula, Fernando Henrique e tantos outros políticos. E ela cantou Menestrel de Alagoas, que virou um hino das diretas já, em homenagem a Teotônio Vilela, que era um usineiro do Nordeste, mas virou um símbolo da resistência ao governo militar, aquelas coisas que só no Brasil acontecem, né? E depois a carreira dela foi em trancos e barrancos, mas cantando muito em comícios de políticos, trabalhando dentro da área política. Com o Lula, então, nem se fala. Ela fez o L desde o começo e na campanha passada ela não só fazia o L como já decadente, porque ninguém conhece músicas da Fafá de Belém, uma música nova dela, acho que há 10, 15 anos. E ela se juntou ao Lula e saiu nos shows dela criticando o adversário, que era o Bolsonaro, aquelas coisas todas. Veio a recompensa, a dona caronista. Veio agora 8.300.000 reais através da Lei Rouanet para fazer um musical em homenagem à sua carreira. Ora, se fizesse um musical em homenagem a uma Elisete Cardoso, uma Elis Regina, cantoras extraordinárias do passado, mas um musical contando a história de Fafá de Belém, 8.300.000 reais do dinheiro dos nossos bolsos. E a gente começa a lembrar, né, de tantos hipócritas que nós temos por aqui, né? Durante a campanha eleitoral à presidência, criticava-se o desmatamento, as queimadas no Pantanal. Este ano, as queimadas no Pantanal bateram todos os recordes. E aqueles que mais criticavam, Caetano Veloso, Chico Buarque, Daniela Mercury, todas ligadas ao lulopetismo, quietinhos, porque são hipócritas, porque vivem nas custas da Lei Rouanet. Então, dessa gente, os meios de comunicação estão sentindo na pele. O brasileiro está por aqui, ou mais, está por aqui.